O que Jesus quis dizer quando deu a ordem aos seus discípulos na última ceia? Fazer isto em minha memória. Muitos dizem que essa memória é apenas uma lembrança, tal como a palavra, como nós entendemos, memória, né, de lembrar daquele gesto e tal. Então, logo, esse é um ato apenas simbólico no contexto mais superficial da palavra. Outros já dizem que não, que Jesus quer que se repita aquele ato, porque aquele ato é sagrado, é uma espécie de rito, é um sacramento. Qual é, de fato, o sentido dessa frase? No Evangelho de São Lucas, capítulo 22, ao narrar essa cena da última ceia, o versículo 19 diz assim: A seguir tomou o pão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu aos discípulos que estavam reunidos, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Para a gente entender o peso dessa frase, o significado profundo deste texto, a gente precisa fazer uma retrospectiva, não só no original grego, né, que esse toto estin, né, que Jesus está dizendo, né, isto é, tem um sentido muito forte. Ele não está dizendo isto se parece, isto se assemelha, ou isto é como, né, tal como ele dizia em algumas de suas parábolas, né, comparando, né, o reino dos céus é como, abre aspas. Né? E aí vinha uma parábola para dizer que o reino dos céus se assemelha, é análogo, certo? Mas ele não disse estim, o reino dos céus é, fazendo uma ligação direta para dizer que o reino dos céus é aquilo que ele estava falando. Não, ele estava fazendo uma comparação para que a gente compreenda melhor o que é o reino de Deus. Né? Só que na última ceia, ele não está fazendo esta comparação de uma coisa com a outra. Né? Porque eu já conversei com pessoas que diziam assim, mas Jesus está comparando da mesma forma que ele disse que ele é a porta e ninguém acha que Jesus é de madeira. Mas ego sum, né? Eu sou a porta, é diferente de isto é, de toto estim. É diferente. Né? Eu sou a porta. Está dizendo, é uma comparação, é evidente. Né? Ele não está dizendo, ele não está pegando numa porta e dizendo isto é o meu corpo, isto sou eu. Não. Né? Ele está, é ao contrário, né? Vem de lá para cá. Eu sou a porta, porque é por mim, Cristo, que as ovelhas passarão. Até porque, quando ele disse que ele é a porta, não tinha nenhuma porta diante dele, né? Para dizer, né? Eu sou esta porta. Eu sou como essa porta. Não é nenhuma comparação com o objeto que estava presente. Foi uma comparação com uma imagem imaginária. Né? Jesus evocou um símbolo imaginário ali na cabeça dos seus ouvintes. Na última ceia, ele não evoca um símbolo imaginário, ele não conta uma história. Ele pega um elemento, ele pega o pão, certo? Parte para os seus discípulos e fala assim, isto é. Isto é o quê? É claro que ele está falando do ser daquela coisa que ele está tocando. Meu corpo. Tossoma mou. Tossoma mou. O meu corpo. É claro que os discípulos poderiam ter ficado escandalizados com o negócio daquele. Mas os que ouviram o discurso do pão da vida no Evangelho de São João capítulo 6, antes da última ceia, e permaneceram com Cristo, porque no capítulo 6 de São João, ele faz aquele famoso discurso do pão da vida, né? Ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o pão que eu hei de dar à minha própria carne. E aí aquela multidão que seguia Jesus falou, não, esse homem está pirado, não vou seguir. Mas foram embora. Jesus olhou para os seus apóstolos e falou assim, pessoal, é só uma parábola. Não. Jesus disse, vocês também não querem ir embora? Essas palavras são duras para vocês também? E aí São Pedro disse, né? A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Vocês conhecem essa história. Né? Quem não conhece, vai lá. Leia o capítulo 6 do Evangelho de João. Um capítulo inteiro. Certo? Os 2 milagres que precedem esse discurso também ajudam a compreender o que Jesus vai fazer na última ceia. Mas vamos voltar. Ao dizer Toto extinto soma mou, isto é o meu corpo, no grego, Jesus está dizendo diretamente que o pão que ele está segurando nas suas mãos não é mais um pão, é o seu corpo. E por que os apóstolos
creem em Jesus. A vida pública de Jesus foi rodeada de milagres, de sinais, de prodígios, e em todos eles Jesus realizava falando. Todos os milagres de Cristo tinham ali um gesto que ele operava, que ele realizava, e algumas palavras que ele dizia. Eu quero, fica curado. Levanta-te e anda. Dava uma ordem e as coisas aconteciam. Ou ele realizava uma obra, a saliva nos olhos, ou tocava os ouvidos. Tem um milagre que ele toca os ouvidos do surdo e ele diz, éfatá, quer dizer, abre-te. Né? Ou na menina que ele ressuscitou, ele disse, talitá cum, certo? Ele está falando, seja no grego, que foi traduzido para o português nas nossas Bíblias, seja em aramaico, naquilo que o evangelista manteve a palavra em aramaico, certo? Esse éfata, esse talitá cum, mas em todos os casos Jesus está falando para realizar a obra. Significa que ele depende da palavra? Não, mas significa que ele é o verbo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, está lá no prólogo. O verbo, a palavra, estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio desta palavra e sem ela nada foi feito. O que São João está fazendo? São João está recapitulando o livro do Gênesis. No Gênesis, Deus cria as coisas falando. Deus diz, faça-se a luz. E a luz se fez. É muito interessante quando a gente lê o Gênesis e o Gênesis diz que as coisas que Deus dizia se faziam. Né? E a luz se fez. Vamos imaginar isso acontecendo. Né? Claro que o Gênesis ele está explicando um símbolo que está ensinando para nós uma verdade além do texto. Muito além do texto. Criar as coisas falando quer dizer que a palavra de Deus tem o poder de criar. E aquilo que Deus diz é obrigado a surgir, é obrigado a acontecer. Não consegue desobedecer essa palavra, essa ordem. Quando Deus diz, faça-se a luz, os elementos que compõem a luz foram obrigados a surgir. Não é? Claro que essa expressão é um pouco pesada, mas para a gente entender o peso real da coisa, os elementos que hoje compõem a luz não podiam desobedecer a ordem de Deus e surgiram do nada. Quando Deus diz, surja o elemento árido, né? E a terra brotou do meio das águas, e assim sucessivamente. A criação do Gênesis mostra que Deus tem o poder de criar, e o seu poder está na palavra, está na voz, na ordem, certo? Quando São João faz uma recapitulação do Gênesis, desde o início do Evangelho, no Gênesis começa o Bereshit, né, o no princípio do Evangelho de João, está lá, no princípio era o verbo. Está recapitulando, né, bem escancarado mesmo o Gênesis. Então, quando ele faz isso, ele está dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de Jesus. Isso é evidente. Esse verbo que se fez carne é a palavra criadora de Deus, do Gênesis. Tudo foi feito por meio dela e sem ela nada foi feito. Sem quem? Sem a palavra, diz São João. É a palavra criadora de Deus que se fez carne. É o poder de criar. É o poder, a voz de Deus que disse faça-se a luz, que se fez carne, que se encarnou. É Jesus Cristo. Certo? É esse Jesus Cristo que dizia, levanta-te e anda. E o paralítico, a paralisia não conseguia desobedecer a ordem de Cristo e desaparecia. Para que o paralítico recobrasse os seus movimentos. Assim, o surdo, a surdez, era incapaz de desobedecer a ordem de Cristo que disse éfata, e fez com que o surdo voltasse a escutar. A palavra criadora estava agindo, operando o tempo todo. E na última ceia não foi diferente. A palavra criadora, o verbo encarnado, disse, isto é o meu corpo. Isto é. Logo, o pão não tem força suficiente para desobedecer a ordem da palavra que criou todas as coisas. Da palavra que criou o próprio trigo que foi usado para fazer o pão. Não haveria trigo se Deus não tivesse criado com sua palavra. Assim, este pão não é capaz de desobedecer a ordem de Cristo.
e deixa de ser pão. Passa a ser aquilo que Deus disse que ele é, seu corpo. Agora vamos para a segunda parte do versículo. Fazer isto em memória de mim. Vamos falar logo da memória, depois a gente fala do restante. A palavra memória que está lá no grego é a anamnesin. Anamnesin. Esta palavra, ela não existe tradução desta palavra para o português. A gente coloca memória porque é o que mais se aproxima daquilo que era o sentido da palavra no grego. Mas a gente não tem uma tradução para o português dessa palavra. E reduzir o texto bíblico a nossas traduções é um esvaziamento de sentido tremendo. Tremendo. Um exemplo mais próximo de nós, para a gente entender essa questão da memória, é a palavra saudade. Quando eu digo saudade, do que você já teve saudade? Você sabe identificar. Você sabe o significado dessa palavra. E você sabe o que é, o que significa. Tá? Beleza. No inglês, não existe a palavra saudade. Não existe uma tradução para a palavra saudade em inglês. O que os falantes de língua inglesa se servem para traduzir uma coisa do português quando tem a palavra saudade para o inglês? Eles colocam I miss you. Não sei nem se a pronúncia está correta. Eu sinto falta de você. Mas sentir falta não é necessariamente saudade. Beleza, tem algo de saudade, né? De sentir a falta de alguém. Mas nem sempre você... não é só isso. Saudade não é só isso. Tá? Tem algo mais que quando você diz assim, eu sinto falta de uma coisa, e tem um peso maior quando você diz eu sinto saudade. A palavra saudade parece que tem uma carga emocional maior do que simplesmente sentir falta, não é verdade? Então, a iniciou não expressa com profundidade o que a palavra saudade quer dizer. E detalhe, virou quase uma frase, né? 3 palavras para dizer o que é saudade. Tem uma outra palavra que eles usam, longing, não sei nem como pronuncia isso, né? L-O-N-G-I-N-G, longing, acho que é isso. Que significa desejo. Uma tradução mais literal da palavra é desejo, mas saudade nem sempre é desejo, porque nem tudo que você deseja, você sente saudade. Não é? Às vezes você deseja algo que nunca teve e logo não é saudade. A saudade tem que ter a falta, tem que ter o iniciou junto, né, com o desejo. Vejam que as duas expressões, né, estão vendo a saudade por óticas diferentes, mas são tentativas, são esforços para que na língua inglesa eles consigam expressar o sentido de uma palavra de uma outra língua que eles não têm, que é a palavra saudade. Voltemos para o grego. A palavra anamnesin, que foi usada pelo evangelista, que foi usada por Jesus na última ceia, para dizer fazer isso em minha memória, não é memória. A palavra que os gregos têm para dizer memória, com o sentido de memória que nós entendemos por memória, é nemata. Nemata, certo? Este nemata é a memória, certo? É a lembrança. É esse sentido superficial que alguns dão ao texto. Se Jesus tivesse dito, fazer isto em minha nemata, certo? Aí sim, Jesus estava dizendo para a gente só se lembrar daquele gesto, não é fazer só uma memória, uma lembrança, porque aquilo foi só um símbolo, algo superficial. Mas no original grego não está nemata. Anamnesin é uma negação dupla. O que é isso? Da palavra nemata vem a palavra amnésia. Você sabe o que é amnésia? A não ser que você tenha tido uma amnésia. Amnésia é um esquecimento, certo? Como nemata é memória, a amnésia, esse A que vem antes, é a negação da memória, certo? Então eu não me lembro, eu não faço memória, eu não tenho recordação. Isso é a amnésia no grego. Agora, anamnesin é uma dupla negação, é a negação da amnésia. Veja bem, nemata, memória.
Amnésia, negação da memória. Anamnesim é uma negação da amnésia. Logo, é uma negação do esquecimento. Como é que eu vou fazer essa dupla negação? Como é que, em língua portuguesa, com a limitação do português que nós temos, como que nós vamos compreender o que o grego queria dizer quando falava anamnesim? A anamnesis é tornar presente o ocorrido no passado, para negar o esquecimento. Eu só nego o esquecimento repetindo aquele gesto. Não é uma lembrança qualquer, não é uma nemata, não é uma mneumo, palavras que derivam da memória. É uma negação da amnésia. Para negar o esquecimento, eu preciso realizar a obra, eu preciso fazer novamente, eu preciso repetir o gesto, tornar presente, trazer para o presente. Jesus está falando para repetir aquele gesto, para fazer aquele gesto em sua anamnesis, para negar a amnésia, para repetir aquele gesto. É fazer fazendo, né? Fazer isto em minha memória. Fazer isto para se recordar, para nunca se esquecerem, para tornarem presente, sempre vivo, este gesto. Logo, o fazei, né? Junto com esse memória, este anamnesim, é a criação de um rito. É isso mesmo. Jesus Cristo está criando um rito, um gesto ritual. Um estudioso de religião comparada e história das religiões, Meshti Eliade, ele fala em inúmeras de suas obras sobre o que é um rito. O rito, para ele que não era cristão, muito pelo contrário, era um New Age, para ele, o rito é a repetição de um gesto divino, de um ato divino, ou de um ato primordial, do princípio de criação, certo? Quando os deuses criaram o mundo, os deuses realizaram uma obra, né? Ou venceram uma criatura monstruosa, etc, etc. Todos os ritos das religiões antigas, das religiões que permeavam, que rodeavam os povos hebreus naquela época, os babilônios, os egípcios, os persas, os gregos, os ritos desse povo todo eram gestos que repetiam as obras das suas divindades. O que os seus mitos narravam eram repetidos pelos gestos rituais. E os ritos, durante o período de um ano das festas anuais, repetiam toda a história mitológica de suas divindades. Então, recriava o mundo com os primeiros ritos anuais, etc, etc. Então, o rito é uma repetição de um gesto divino. Veja que, na última ceia, é evidente, né? Todo cristão, independente se é católico, se é ortodoxo, se é protestante, sabe que na última ceia Jesus está apontando para o seu sacrifício da cruz. Independente se você acredita na transubstanciação, né, da Eucaristia ou não, você sabe que Jesus estava apontando para o seu sacrifício da cruz. Isso é evidente. Quando Jesus faz isso, Jesus está apontando para um gesto, um ato divino, uma ação da divindade. Jesus é Deus. Tá? Se Jesus é Deus, ele se entregou na cruz. Este ato divino deve ser repetido com um gesto ritual. Deve ser atualizado com um gesto ritual. Deve acontecer de novo. Certo? Veja, isso não faz sentido a gente dizer que Jesus Cristo acabou com a ritualística. Não faz sentido, não faz sentido. Na época em que os escritores, os evangelistas escreveram, eles estavam imersos num mundo cheio de religiosidade desse jeito. Certo? Desse jeito. Você pode dizer assim, não, mas Jesus rasgou o véu do templo. Jesus disse que destruí este templo e eu vou reerguê-lo em 3 dias. Mas a gente deve se lembrar que Jesus não veio abolir a lei, mas levá-la à perfeição. A lei, não somente a lei mosaica ou o decálogo, certo? Mas tudo que havia sido revelado por Deus no Antigo Testamento, inclusive as práticas rituais que Deus revelou no Levítico.
Jesus Cristo veio elevar isso à perfeição. Por isso que ele é esse bode expiatório, esse cordeiro imolado, né, que com seu sangue ele veio redimir o pecado da humanidade. Ele repete o gesto e ele leva o gesto à perfeição. Quer dizer, se ele levou à perfeição, ele não aboliu. Ele fez o sacrifício suficiente, mas ele quer que aquilo se repita, para que você e eu sejamos inseridos neste sacrifício. Não é porque o sacrifício foi insuficiente. Foi suficiente, mas precisamos nos inserir neste sacrifício. Por isso, fazer isto em minha memória. Fazer isto em minha anamnese. Repetindo um gesto divino. E uma coisa que me chama muito a atenção nessa passagem é que Jesus poderia ter ensinado isso para os seus apóstolos depois da ressurreição. Não é? Ele realizava o gesto, o sacrifício na cruz e tal, depois da ressurreição, tal como ele fez quando instituiu, deu o poder de perdoar pecados para os apóstolos, não é? Depois da ressurreição. Ele fez muitas coisas, ele poderia ter feito essa Páscoa, essa ceia e ter instituído esse gesto ritual, porque ia seguir a ordem correta das coisas. Não é? Tanto que nas mitologias, o que há? Não é? Tem o mito, tem a história divina, e aí os ritos vêm depois de todo o acontecido, né, na imaginação do povo, de cada cultura, para repetir as práticas, os gestos daquela divindade. Quando Jesus institui o seu sacrifício, a sua Eucaristia, certo? Ele faz antes de se entregar na cruz. Isso é mais uma prova evidente de que Jesus não veio abolir os ritos. Jesus está dando um privilégio. Ele está colocando na frente o gesto ritual antes da ação divina. Antes daquele ato divino que ele vai operar e que deve ser repetido. Para dizer que não vim abolir as práticas rituais. Eu vim levá-las à perfeição. Quando Jesus rasga o véu do templo, um dos argumentos, não é? Não, ele rasgou o véu do templo, então agora não tem mais distinção. O templo tinha 2 véus. Tinha o véu que separava a parte mais sagrada, que é o Santo dos Santos, da parte que era chamada somente de Santo, certo? Os sacerdotes entravam ali e só entravam no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, para realizar o grande ato de perdão, né? Aspergir o sangue sobre o propiciatório na Arca da Aliança. E tinha um outro véu que separava o santo do resto do templo. Esse segundo véu não foi rasgado. O que foi rasgado foi o que separa o santo do Santo dos Santos. Para dizer que ele é o sacerdote que adentrou neste santuário, como vai dizer a carta aos Hebreus, para redimir a humanidade. Ele adentrou de uma vez para sempre. Então não há mais necessidade de ofertar o sangue do cordeiro, porque ele é o cordeiro imolado. Não é necessário mais fazer aqueles gestos rituais tal como foram ensinados no Antigo Testamento. Mas os gestos não foram abolidos, porque não foram os 2 véus que foram rasgados. O templo, de fato, não foi demolido. Jesus Cristo disse: destruí este templo, destruí toda essa mentalidade, essa ritualística, e eu irei reerguê-lo em 3 dias. Ele falava do templo do seu corpo, vai dizer as Sagradas Escrituras, porque é no seu corpo que o templo, que permaneceu de pé, deve ter agora a sua base. Cristo é a pedra angular, Cristo é a pedra da estrutura, é a pedra do topo, Cristo é o templo inteiro. O templo agora precisa de fato ser uma extensão do corpo de Cristo. Não é uma abolição de toda a ritualística, certo? Não é. Se fosse, por que Jesus expulsaria os vendilhões do templo, aqueles que estavam na frente zombando do templo, facilitando o sacrifício para as pessoas? Ele estava purificando o templo. Ele tinha zelo, o zelo por tua casa me consome. É o versículo do Salmo que o evangelista evoca no momento em que Jesus expulsa os vendilhões do templo. O zelo por tua casa me consome. Jesus Cristo tinha zelo pela casa de Deus. Jesus Cristo tinha zelo pelo templo. E ele falava do templo do seu corpo, porque agora é uma coisa só. E o véu permaneceu, porque ele adentrou, ele redimiu, ele agora é o cordeiro, mas ele não aboliu a lei.
ele veio elevá-la à perfeição. Por isso, fazer isso em minha memória. É isso que eu tinha para trazer neste vídeo. Se você gostou deste conteúdo, não deixe de curtir este vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de compartilhar para seus amigos que você acredita que vão gostar também. Tá certo? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.